A Revolução Francesa trouxe transformações por toda a Europa. Eram sonhos de liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais de liberalismo, nacionalismo e soberania popular começavam a germinar. Essa é a essência do processo histórico do século XIX. Claro que as forças conservadoras iam usar de toda a violência e repressão para restaurar o antigo regime e garantir que as coisas não mudassem. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e a gente vai conversar sobre o Congresso de Viena. Napoleão Bonaparte foi um furacão que espalhou terror por toda a Europa. E onde ele invadiu, onde ele dominou, ele levou os ideais da Revolução Francesa. Esses ideais começaram a ser sentidos pelas monarquias absolutistas como uma epidemia que poderia contagiar os seus reinos. Depois que Napoleão foi derrotado, houve um sistema, uma reunião, para garantir que as coisas voltassem ao normal. Essa reunião se chamava Congresso de Viena, realizado nos anos de 1814 e 1815. Nesse congresso participaram as forças coligadas, aqueles reinos que tinham se juntado para derrotar Napoleão. O mapa político europeu foi reorganizado. Muitos participaram, mas quem ditou as regras da festa foi um grupo chamado Comitê dos Quatro, formado por Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Eles buscavam um novo equilíbrio europeu. Os princípios norteadores do Congresso de Viena foram a restauração, o equilíbrio, a legitimidade e garantir que tudo fosse como antes. Um nome que se destacou muito foi o príncipe Talleyrand. Ele foi um diplomata francês que chegou a romper com Napoleão por não concordar com a sua política. Depois do Congresso de Viena, ele chegou a ser primeiro-ministro da França. Ele trabalhou muito pelo retorno da Casa dos Bourbons ao poder. E ele também lutou pela absolvição da França do seu passado revolucionário, para que a França fosse perdoada e encontrasse o seu lugar na velha Europa. O Congresso de Viena terminou em 1815 e exerceu influência sobre todo o mundo europeu e sobre todo o mundo colonial, inclusive as Américas. Lembra do princípio do equilíbrio? Bom, o antigo regime, o absolutismo, foi festejado como se tivesse conquistado uma vitória permanente e nunca mais fosse ameaçado. Nenhum país participante queria sair mais enfraquecido do que o outro. O detalhe é que a Inglaterra não interessava o antigo regime. Ela queria o liberalismo, ela queria um mundo onde o livre mercado vigorasse e ela pudesse vender os seus produtos. Talleyrand foi um nome importante, mas a presidência do Congresso de Viena coube ao príncipe austríaco Metternich. Ele foi um dos idealizadores das repressões aos movimentos rebeldes. Dizem que a sua influência foi tão forte no Congresso de Viena que nenhuma das decisões importantes passou sem que tivesse o seu aval. Ele também lutou pelo retorno da dinastia dos Bourbons à França. Na verdade, era uma estratégia para neutralizar o possível poder francês sobre a Áustria. Agora vamos repassar algumas das principais decisões do Congresso de Viena. Em primeiro lugar, a França. A França teve no poder o monarca Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, aquele que tinha sido decapitado na Revolução Francesa. Ela teve que pagar pesadas indenizações aos países que tinham sido conquistados por ela anteriormente, e seu Tratado de Paris. Ela teve a sua marinha desativada e ela também foi vigiada por tropas estrangeiras por muito tempo. A Rússia perdeu os territórios da Finlândia e da Polônia. A Inglaterra saiu numa posição muito confortável. Em primeiro lugar, ela aumentou o seu domínio sobre rotas marítimas, que era de muito interesse para ela. E depois, ela aumentou as suas possessões coloniais. A Prússia também aumentou as suas possessões coloniais, os seus territórios. A Áustria ganhou possessão sobre os territórios da Lombardia e Veneza e também ficou em posição dominante sobre os principados da Itália e da Alemanha. Lembra que esses principados vão fazer as suas independências, as suas unificações em 1870.
Na Alemanha foi criada a Confederação Germânica, formada por 39 estados. Lembra que 6 desses estados reconheciam a soberania da Áustria. A Itália foi dividida em 3 regiões. No norte, o reino independente do Piemonte e Sardenha. No centro, os estados pontifícios da Igreja Católica. E no sul, o reino das Duas Sicílias, governado pela Casa dos Bourbons. Bélgica e Holanda formaram os Países Baixos. E Portugal e Espanha tiveram suas monarquias restauradas, sob a Casa dos Bourbon e Bragança. Outro ponto muito interessante do Congresso de Viena é que, por iniciativa do czar Alexandre I, foi criada uma espécie de força militar internacional. Tinha por objetivo socorrer qualquer rei de monarquias absolutistas que estivesse sendo ameaçado por rebeliões liberais. As tropas da Santa Aliança. E as tropas da Santa Aliança fizeram o seu trabalho e abafaram muitas revoltas nas décadas de 1820 e 1830. Lembra que a Inglaterra não quis participar. Como eu falei antes, a Inglaterra não tinha o mínimo interesse em propagar e garantir a permanência do antigo regime. Enfim, a gente pode considerar que o Congresso de Viena estabeleceu novas fronteiras nacionais na Europa, ignorou aspirações de etnias e de sentimentos nacionais e impôs uma paz garantida por exércitos. Foi uma tentativa de garantir a permanência do antigo regime, dentro daquela regrinha principal do Congresso de Viena. Tudo será como antes de Napoleão. A gente encerra por aqui e eu espero que tu tenha gostado. Aproveita e visita o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo agora. Não esquece, quem conhece história entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!